Boa noite a todos. Bom, hoje, antes de abordar o tema que foi sugerido para a nossa conversa de hoje, eu quero oferecer dois filhos. Um é esse daqui. Esse livro, que é de nossa autoria, Autonomia, Ética Espírita para o Despertar da Esperança. Esse livro, com essa capa, ele está disponível em formato e-book, em formato eletrônico, na Amazon. E esse aqui, nessa capa, é a versão impressa do mesmo livro, do mesmo conteúdo, que vocês podem achar também pesquisando na internet e que está sendo produzido pelo Clube de Autores, que também está disponível na internet. Então fica aqui essas duas sugestões de leitura para quem tiver interesse. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre o tema que foi sugerido para hoje, confiança sempre. E o conteúdo desta palestra pode ser encontrado no capítulo 128 do livro Fonte Viva. É o livro do Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier. Ele começa este capítulo trazendo um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, que diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. E o Emmanuel escreve: não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias, das almas fracas. A virtude vacilante recua ante o vício, que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida espiritual. Percebi que tem tudo a ver com o conteúdo das duas propostas de leitura no que se refere à nossa autonomia. Ética da autonomia é uma proposta filosófica do filósofo Immanuel Kant. E nessa proposta, ele entende que cada ser humano tem em si a autonomia, a capacidade de gerir, de dirigir a sua vida, a sua existência, independente de qualquer força exterior. Essa proposta de autonomia, ela também está contida na proposta kardeciana no Espiritismo. E nós já tivemos oportunidade de, em outras palestras aqui, já falar um pouco disso. Dizer da nossa capacidade, da nossa autonomia em conduzir a nossa vida. Não estou dizendo que com isso nós devamos abrir mão de todo e qualquer amparo da espiritualidade. Não é isso. Nós sempre vamos precisar do auxílio dos nossos irmãos espirituais. O que eu estou dizendo é que nós não devemos condicionar a nossa existência aos conselhos, ao amparo
a presença desses irmãos no nosso dia a dia. Porque, como nós já sabemos, todos nós, encarnados e desencarnados, independente do nível evolutivo em que nos encontramos, estamos todos a caminho da evolução. Nós já aprendemos que perfeito, absolutamente perfeito, só Deus o é. Abaixo dele, todos nós somos espíritos em permanente evolução. Isso significa que, por mais evoluído que seja nosso mentor, nosso anjo de guarda, ele também está trabalhando a sua evolução. Por isso e por outras razões, nós não devemos colocar totalmente nas mãos desses irmãos os destinos da nossa vida. Nós temos a responsabilidade intransferível de tomar decisões, de fazer escolhas, para que depois, no futuro, nós possamos auferir os louros do nosso sucesso. Então é isso que a autonomia proposta pelo Kant, mais precisamente trazida no bojo da doutrina espírita, nos traz como informação. Então aqui e acolá, nós ainda encontramos, e em grande monta, irmãos nossos que ainda eivados, cheios de experiências vividas num passado recente, em outras encarnações, quando nós colocávamos totalmente a nossa existência sob o comando de irmãos encarnados que ocupavam determinados cargos, e também sob a guarda total dos nossos irmãos desencarnados. E ainda hoje nos ressentimos dessas experiências, e mesmo com toda a informação que nós já temos da espiritualidade, sem percebermos, continuamos repetindo essa mesma prática, que aqui nós vamos chamar de ética heterônoma. A ética, ou seja, o comportamento heterônomo, ele é contrário ao comportamento autônomo. Na autonomia, nós trazemos para nós as decisões das nossas vidas e agimos, enquanto que na heteronomia, nós colocamos o nosso futuro nas mãos de alguém, quer seja o representante da nossa igreja, quer seja o representante da casa espírita, quer seja o nosso anjo guardião, quer seja o próprio Cristo, quer seja o próprio Deus. E mais uma vez, para reforçar essa ideia da nossa necessidade de vivermos de forma autônoma, relembramos algumas frases de Jesus. Por exemplo, era comum o Cristo dirigir-se àquelas pessoas que eram beneficiadas por alguma cura e dizia: tua fé te curou. Jesus nunca disse: eu te curei, Deus te curou. Mas já colocava para todos a ideia de que nós temos uma grande responsabilidade no nosso processo de cura, no nosso processo de esclarecimento, no nosso processo de vida. Precisamos viver de acordo com as nossas ideias. No mês passado, o tema da nossa conversa aqui na Seara foi, alguém lembra? Acreditamos naquilo que queremos acreditar.
Então, se depois vocês tiverem interesse, vejam, está disponível no nosso canal no YouTube, vejam a palestra do mês passado e vejam esta de hoje. E vocês perceberão que há uma continuidade entre as duas palestras. No mês passado nós dissemos, nós acreditamos naquilo que queremos acreditar. Porque nós somos levados por nossas crenças. O autor dessa frase diz, nós acreditamos naquilo que queremos ou podemos acreditar. Porque muitas vezes nós somos premidos, impedidos de acreditar em algo maior, porque as crenças arraigadas que nós trazemos do nosso passado nos impedem. Por exemplo, certa vez um ouvinte numa casa espírita, depois de uma palestra, me procurou para dizer que tinha gostado da palestra, mas que ele não conseguia acreditar no que a doutrina espírita nos ensina. E isso é mais comum do que a gente pode pensar. Nós compreendemos a mensagem, entendemos a profundidade da mensagem, mas não conseguimos conviver com aquele conteúdo, porque tem algo em nós que impede. Porque o processo de criação do conhecimento, ele se dá exatamente nessa substituição da informação que nós já temos pela informação nova. Não exatamente a substituição, mas a informação nova, ela precisa da informação anterior para que possa se avolumar no nosso processo de cognição. Por exemplo, na primeira série, os alunos aprendem a somar, a subtrair. Na segunda, talvez aprendam a multiplicar, a dividir. Lá mais para frente vão aprender álgebra, vão aprender outras fórmulas matemáticas. Mas tudo isso que vem depois precisa do conhecimento básico inicial para que o grande conhecimento cresça. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Se nós acreditamos, por exemplo, que basta eu dizer que acredito em Deus para que tudo na minha vida se resolva, dificilmente eu vou aceitar uma proposta de fazer qualquer esforço para que as soluções dos meus problemas cheguem. Eu vou continuar acreditando que eu não devo fazer nada. É só eu esperar que a solução venha de forma mágica, de forma milagrosa. Então, muitas vezes, nós deixamos de caminhar no sentido do processo evolutivo de compreensão da vida, porque alguns conceitos que nós trazemos do passado impedem esse caminhar, impede essa evolução no nosso processo de educação espiritual. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala da fé humana e da fé divina. A fé divina é essa que nós normalmente conhecemos, falamos, esperamos. É a fé em Deus, é a fé nos espíritos, a fé na espiritualidade, a fé de que alguma entidade espiritual vem em meu socorro. Válida e necessária. Mas a fé humana, que é essa que o Emmanuel trata nesta mensagem, não pode ser esquecida. Daí o primeiro verso desse capítulo, quando Emmanuel diz, não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Creia em você.
Creia, perceba que você é capaz. Que você é capaz de vencer os obstáculos da vida, que você é capaz de resolver os seus problemas e que principalmente que você é capaz de evitar novos problemas. Porque tudo que a gente chama de problema, tudo que a gente chama de obstáculo, de dificuldades, nada é obra de Deus. Não cabe na nossa cabeça que Deus colocou aquela doença para me fazer sofrer. Não cabe na minha cabeça que Deus colocou no meu caminho, na minha vida, aqueles problemas só para me ver sofrer. Então, a proposta da autonomia que traz a doutrina espírita explica que tudo que nós encontramos no nosso caminho nada mais é do que fruto das nossas escolhas. Ah, mas alguém vai dizer, mas Deus permitiu. Sim, Deus permite. Porque uma das leis que regem a vida no universo é a lei do livre-arbítrio. A lei da liberdade que Deus nos dá. Mas atrelada a essa lei de liberdade, está também a lei de responsabilidade. E é isso que nós precisamos compreender nessa altura da nossa caminhada. Eu sou livre para escolher o que eu quiser da minha vida, mas sou obrigado a responder pelas consequências das minhas escolhas. E onde é que entra a espiritualidade, o meu anjo de guarda? Ele entra sugerindo-nos ideias, sugestões, mostrando opções melhores, mas sem tirar de nós a liberdade da escolha. Nós escolhemos, e quando as consequências chegam, o nosso anjo de guarda, ele vem nos dar a sustentação para que possamos experienciar aquelas consequências sem desespero. Então, neste momento em que alguns de nós, muitos de nós, passamos por dificuldades das mais diversas na vida, lembremos disso. Não foi Deus que me deu essa dificuldade. Não foi Deus que determinou esta dificuldade para mim. Não foi Deus que quis impor esse sofrimento só para me ver sofrer. É Deus me castigando. Quantas vezes ouvimos? Deus não castiga ninguém. Ele é Pai, é misericordioso, é bom, é justo. E é exatamente em função da sua justiça que Ele permite que nós experienciemos as consequências das nossas escolhas. Ah, Ricardo, então depois de semeada a semente da dor, não temos mais nada que fazer? Temos sim. Tem um trecho na primeira carta de Pedro, quando ele diz: o amor cobre a multidão de pecados. Esta frase, ela é mais importante do que possamos imaginar. Essa frase de Pedro quer dizer que nenhum de nós está condenado ao sofrimento. Se nós amarmos, conforme nos ensinou Jesus, o suficiente para cobrir os nossos pecados, provavelmente nós nos livraremos do total de sofrimentos previstos em função das sementes que nós semeamos. Então, por exemplo, se em função do que nós fizemos no passado,
consta no nosso processo reencarnatório a expiação de perdermos um braço. Mas se durante a nossa existência nós nos dedicarmos à prática do amor, ao invés de perdermos um braço, talvez nós percamos apenas um dedo. Mas como a gente não lembra de todo o processo, quando a gente perde o dedo, nós vamos reclamar com Deus. Por que Deus permitiu que eu perdesse meu dedo? Talvez mais na frente a gente vai descobrir. Olha, você perdeu o dedo exatamente pela misericórdia de Deus. Ora, mas como assim? Então Deus é misericordioso, deixando que eu perca um dedo? Sim. Porque o previsto em função das tuas escolhas pretéritas era você perder um braço. Mas como você desenvolveu atividades, comportamentos voltados para a prática do amor, levando consolo, auxílio aos seus irmãos, Deus, que é misericordioso, compensou a tua falta, substituindo a perda do braço apenas pela perda do seu dedinho. Então, por isso que nós dizemos sempre, agradeçamos a Deus tudo que acontece na nossa vida. Agora faz sentido, se você perder um dedo, agradecer a Deus, porque agora nós estamos conhecendo um pouco desse processo. Muitas vezes nós lamentamos, desesperamos, quando perdemos algum ente querido. E já de sinal eu digo que essa palavra não é muito adequada para isso, porque a gente perde o que tem. E os nossos entes queridos não são nossos. Então dizer, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, não. Eles não te pertencem. Então você foi apenas privado da convivência física, porque aquele irmão, aquela irmã que te serviu de pai e de mãe nesta existência, atingiu a conclusão da sua missão aqui nessa terra. Então, quantas vezes nós vemos comportamentos contrários ao amor de Deus? Então, quando passarmos por essas experiências, agradeçamos a Deus. Ao invés de lamentar a perda, a possível perda do ente querido, agradeça a Deus pelo tempo de convivência que Ele te concedeu com aquela pessoa. Agradeça a Deus pela oportunidade que você teve de conviver com aquela pessoa por 50, 40, 30, quantos anos tenham sido. E isso não nos é imposto de fora para dentro, de forma heterônoma. Esses conceitos, essas virtudes, essa maneira de pensar e viver a vida, ela precisa surgir de dentro para fora. Por isso, é importante e necessário a busca de informações. Porque as informações são elas que vão fazer a gente refletir e construir novos conceitos. Se você não lê, se você não conversa com alguém, se você não assiste palestras, como é que você vai se aculturar? Como é que você vai se permitir novas ideias para que você reveja os seus conceitos e construa novos conceitos na sua vida? E o Emmanuel disse, muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. Quantas vezes nós não passamos por isso? A gente se esforça para fazer tudo certo, a gente se esforça para ser justo, para ser honesto, e a gente olha para o lado, vê alguém
que têm uma vida completamente desregrada, atingir sucessos do ponto de vista profissional, do ponto de vista social. Sucessos que por mais que você tente, você não consegue. E a gente, mesmo que não abra a boca para falar, talvez passe na nossa cabeça a ideia de questionar a imparcialidade de Deus. Será que Deus é justo mesmo? Deus não está vendo que essa pessoa faz tanto mal e mesmo assim tem tanto sucesso na vida, tantas coisas boas lhe chegam, enquanto que eu, por mais que me esforce, não consigo essas vitórias? Nós poderíamos dizer que agir dessa maneira é natural, mas não é natural. Não é natural porque não deve ser da nossa natureza, enquanto seres com o nível de esclarecimento que nós já temos. Talvez fosse natural para nós há 2, 3 encarnações atrás, mas agora, com a disponibilidade de informações que nós temos, trazidos, dentre outras formas, pela doutrina espírita, nós não temos mais a justificativa de dizer que um pensamento dessa natureza seja natural, normal. Como falei aqui outra vez, a gente pode dizer que é uma normose. Normose é quando a gente naturaliza o que não é natural. Dizer que é uma normose, tudo bem. Porque não só isso, como tantas outras coisas, nós estamos normalizando na nossa vida. Por exemplo, o aborto, o assassínio de uma criança. Para muita gente é normal. Não é normal. O assassínio de adultos, parricídios, feminicídios, talvez de tanto a mídia noticiar diariamente fatos dessa natureza, a gente nem está mais dando importância. Normose. Nós estamos transformando em verdadeiras aberrações do nosso comportamento como coisas normais. E não é normal. Então, neste momento em que nós, de acordo com a doutrina espírita, estamos transitando nesse processo de transição planetária, precisamos exigir um pouco mais de nós em termos de responsabilidade nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e nos nossos comportamentos. Por isso, nós precisamos atribuir a nós um pouco mais de responsabilidade nesse processo. E para atribuir a nós um pouco mais de responsabilidade nesse processo, precisamos confiar em nós. Confiar sempre na nossa capacidade de fazer a diferença. Ah, Ricardo, mas nós somos seres humanos fracos. Você quem está se julgando fraco? Eu prefiro dizer que nós somos filhos de Deus. Percebe como nós não devemos ser tão fraquinhos assim? Talvez essa opção de sermos fracos seja uma saída para justificar as nossas fraquezas. Eu me julgo fraco. Eu acredito que sou fraco. Consequentemente, eu aceito normalmente as minhas fraquezas. Por que você erra, Ricardo? É porque eu sou fraco. E está justificado.
Eu sou fraco. Então, nem venha exigir de mim determinados comportamentos, porque eu sou fraco. Agora, se a gente perceber que nós somos filhos de Deus, se a gente lembrar e reconhecer o que Jesus disse, vós sois deuses, todos vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Foi o Cristo que disse isso? Ou será que ele se enganou? Ou será que Jesus disse isso para massagear nosso ego? Será que Jesus disse isso apenas para nos agradar? Não. Ele disse isso porque ele sabe que cada um de nós tem a mesma essência que ele tem. Todos nós temos a mesma essência de Jesus. A diferença é que ele trouxe para si a responsabilidade de ser o que é e trabalhou para isso. E muitas vezes nós nos acomodamos no conforto de ser fraco. É muito mais confortável, é muito mais cômodo eu dizer que sou fraquinho e que por isso não preciso fazer muita coisa, do que eu acreditar que sou capaz de fazer melhor e mais, e a partir daí ter a obrigação moral de viver exigindo cada vez mais de si mesmo. Esta é a mensagem que o Emmanuel nos traz neste capítulo 128 do livro Fonte Viva, e é também, de certa forma, um pouco da mensagem que nós trazemos nesta opção de leitura, de autonomia. Reconhecermos a nossa grandeza interior. Grandeza latente, muito bem. Tudo que é latente precisa ser desenvolvido. Mas tudo que está latente em nós só será desenvolvido mediante a nossa decisão de desenvolver. Tudo de bom, de poderoso, de luminoso que está latente em nós, em todos nós, só se desenvolverá quando nós despertarmos para esse poder que jaz em nós, conforme o Cristo disse, vós sois deuses, e trabalharmos no fortalecimento, no crescimento, na expressão fática dessa grandeza que está em nós. É muito comum nas casas espíritas, eu digo nas casas espíritas porque é o universo que eu conheço, mas deve acontecer em outras instituições religiosas e filantrópicas também. Você oferece um trabalho para alguém, um trabalho filantrópico, caritativo, e a pessoa diz, ah não, muito obrigado, eu não posso aceitar esse trabalho, eu sou muito pequeno para isso. Essa pequenez, ela é cômoda, porque talvez você esteja recebendo o desafio que você precisa para despertar o teu potencial. Tem um ditado que diz que quando o discípulo está pronto, a missão aparece. Então fiquemos atentos às missões que nos aparecem, às propostas que nos aparecem. Recentemente, conversando com uma colega, ela me perguntou como foi que eu conheci a doutrina espírita. E essa pergunta me fez viajar
uns 40 e tantos anos atrás. Eu tinha 19 anos de idade, quando o meu chefe na época, eu era soldado, o sargento, chegou para mim e disse assim: soldado, você gosta de ler? E eu disse: gosto, sargento. E se não gostasse, passaria a gostar, né? O sargento perguntando: gosto, sargento. E ele disse: então leia esse livro. E o livro foi Memórias do Padre Germano. Primeiro livro espírita que eu li. Eu li aquele livro e ele me trouxe inúmeros benefícios, dentre eles a minha melhora vocabular, porque tem tanta palavra difícil que eu só lia ele com o dicionário de lado. Li uma vez, gostei. Li duas, li pela terceira vez. E cada vez que eu lia, eu percebia mais coisas que eu não tinha percebido antes. Então cheguei para o sargento e falei: já terminei de ler, sargento. Leu quantas vezes? Li 3 vezes. Ele disse: agora leia esse outro. O segundo eu já não lembro qual foi. Mas a partir dali ele começou a me dar livros. Eu terminava um, ele me dava outro. Depois ele me disse: quer conhecer uma casa espírita? Eu disse: quero. E ele me levou para o centro onde ele trabalhava. E a partir dali, a vida seguiu. Como foi o meu primeiro trabalho numa casa espírita? Essa casa que o sargento me levou, eu frequentei aquela casa por 8 anos. Semanalmente eu estava lá, ouvindo palestras e tomando passe, e tomando água fluidificada. Depois de algum tempo, eu comecei a sentir vontade de fazer alguma coisa. E eu me oferecia para um ou para outro: vocês estão precisando de alguém? Não, ninguém está precisando de ninguém, não. E eu fiquei 8 anos sendo rejeitado. Não conseguia nenhum trabalho naquela casa. Até que, quando eu estava cursando na universidade, eu conheci um professor, que também é espírita, me chamou para conhecer a casa onde ele trabalhava. Por sinal, esse professor é o coautor desse livro, o Jorge Santana. Ele é formado em Geografia, História e Filosofia. Na época, além de professor, ele trabalhava na Sudene e ele ajudava nessa casa espírita. E eu fui até lá. E pouco tempo depois, eu já estava ali sendo aproveitado em algumas atividades, fazendo leituras preparatórias antes da palestra, servindo água fluidificada. Pois bem, numa quinta-feira eu tinha chegado para assistir a palestra e Fernando Mendes de Oliveira, que era o presidente da casa na época, hoje já desencarnado, ele estava um tanto inquieto. Isso era o ano de 1994. E eu perguntei: Fernandinho, o que é que está acontecendo? Ele disse: meu irmão, está faltando 20 minutos para a palestra e o palestrante não chegou ainda. E eu falei: fica tranquilo, Fernandinho, a espiritualidade há de dar um jeito. Eu já estava falando que nem espírita, né? A espiritualidade há de dar um jeito. Naquele tempo não tinha celular, não tinha nada disso para a gente se comunicar. O meio de comunicação mais rápido era um fax, mas ninguém ia mandar um fax para informar que ia chegar atrasado ou que não ia chegar. E o tempo foi passando, e quando faltava ali uns 3 minutos para o início da palestra, Fernandinho olhou para mim e disse assim: meu irmão, como você disse, a espiritualidade há de dar um jeito. Eu falei: isso, Fernandinho, ela há de dar um jeito. Você me ajuda, meu irmão? Claro que eu te ajudo, Fernandinho. Ele pegou na minha mão e se encaminhou para o púlpito, para o local da palestra. E daquilo eu fiquei pensando: bom, Fernandinho vai fazer a palestra e ele deve estar querendo a minha ajuda para fazer a direção da palestra, fazer a prece inicial. Então eu já fui ali meio que pensando, né? Eu vou falar isso, vou falar aquilo. E quando chegou lá no púlpito, o Fernandinho olha para a plateia que estava lotada e simplesmente disse assim: meus irmãos, a palestra de hoje será do nosso irmão Ricardo. E foi embora.
Procurei Fernandinho, ele já estava lá atrás. E eu olhei para o povo, e o povo olhando para mim. E aí eu lembrei daquela experiência que o Divaldo Franco teve lá em Aracaju, que vocês devem conhecer, quando numa das palestras ele simplesmente esqueceu. Não havia se preparado bem, segundo ele, para a palestra e deu um branco. E o Divaldo ficou naquela situação. E aí aparece Bittencourt Sampaio para o Divaldo e diz assim: Divaldo, abra a boca, fale alguma coisa, senão eu não consigo te ajudar. E o Divaldo abriu a boca e fez a palestra. Em fração de segundos eu lembrei disso. Eu pensei, eu estou muito longe do Divaldo, com certeza. Mas como a missão é nobre, eu espero que também me ajudem. E eu abri a boca, falei boa noite. E a partir dali, eu não parei mais de falar. A dificuldade inicial do início foi vencida. E daqui a pouco eu estava com outra dificuldade, era parar de falar. O relógio estava marcando o final do tempo e as ideias vindo e eu falando. Então aquela palestra eu encerrei assim, abruptamente, porque senão estava falando lá até hoje. Então eu costumo contar essa minha experiência para aqueles que têm medo de assumir determinadas responsabilidades na divulgação do Evangelho, na divulgação da doutrina espírita, na divulgação da sua religião, qualquer que seja ela. Não tenhamos medo. Tenhamos confiança em nós, sempre. Tenhamos confiança em nós. Tenhamos confiança porque aqueles irmãos a quem nós normalmente recorremos, sempre estão e estarão à nossa disposição para nos ajudar. Basta que nós recorremos a eles para nos ajudar, mas não para fazer o trabalho que é nosso. Esse somos nós que temos que fazer. Então, esta é a mensagem que eu tinha para nós nesta noite. Sejamos mais confiantes. Confiemos em Deus acima de tudo, mas confiemos em nós também. Porque cada um de nós representamos uma partícula de Deus na terra. Cada um de nós é força divina a serviço do Criador. Cada vez que nós nos reprimimos, deixamos de fazer um trabalho. Não estou dizendo para a gente sair abraçando tudo, não é isso. Pensa, se analisa, veja o seu potencial e utilize esse potencial em benefício de si próprio e em benefício daqueles que podem, de alguma forma, se beneficiar com o teu trabalho, com a tua palavra, com as tuas ações. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído mais uma vez, ter colocado mais um tijolinho na construção espiritual de nós mesmos e que Deus continue derramando suas bênçãos e sua misericórdia sobre todos nós. Muito obrigado. Obrigado.